Quem são as pessoas que impactam a sua vida? Quem são as pessoas que fazem a diferença para você? Talvez você diga, meu pai, talvez você diga, minha mãe, talvez você diga, um professor, talvez um amigo, talvez um avô, um tio, talvez alguém que fez alguma grande coisa na sua caminhada na Terra. Por exemplo, eu admiro alguns personagens históricos que fizeram a diferença lutando por coisas que realmente beneficiaram a sociedade. Mas a pergunta que eu queria fazer com mais profundidade é: tem alguém que te inspira? Tem alguém que é um modelo para você de fé? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente copia, a gente modela, a gente admira fatores muito importantes para a nossa vida. Ou talvez alguns que nem sejam tão importantes. Por exemplo, se a mulher se veste muito bem, talvez isso não vai fazer tanta diferença na sua caminhada. Se alguém joga futebol muito bem, talvez isso não vai fazer tanta diferença na sua caminhada. Se alguém sabe cozinhar muito bem, talvez você não precise ser um cozinheiro tão bom assim. Ou seja, às vezes você pode admirar, se inspirar, mas necessariamente você não precisa seguir os passos, ter a mesma postura e a mesma envergadura e o mesmo envolvimento. Mas quem é o seu modelo de fé? Tem uma igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Tessalônica. E o apóstolo Paulo, uma pessoa muito firme, uma pessoa muito diretiva, uma pessoa que não gostava de ficar de floreado, de conversa para boi dormir. Não. Alguém que ia direto ao ponto em tudo que dizia. E ele vai dizer uma coisa interessante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, está todo mundo comentando. Seja na Caia, seja na Macedônia, para todo lado se fala da fé que vocês carregam. Que interessante. Não está falando de uma pessoa, porque às vezes fala assim, uma pessoa tem fé, é uma pessoa, é uma coisa isolada, é alguém específico, é alguém que desenvolveu uma espiritualidade, mas não. Diz o texto que uma igreja, ou seja, um conglomerado de pessoas, se transformaram numa inspiração, num modelo de fé para toda a região, para várias áreas, para vários lugares. E aí eu fico me perguntando, que fé eles tinham? Será que foi a fé para fazer um grande projeto? Será que foi a fé para empreender alguma coisa grandiosa? Será que foi a fé para construir um prédio gigantesco? Será que foi a fé para poder arrecadar alguns bilhões? Tudo isso envolve fé. Fé para atingir o que parece inalcançável. Fé para viver o que depende de um milagre. Fé para tocar no sobrenatural. Fé para materializar futuramente o que já é uma realidade no presente. Isso também é fé, mas não é dessa fé que o texto está falando. O texto está dizendo que a igreja de Tessalônica era um modelo de fé pela convicção, pela determinação que tinham para seguir
as Escrituras Sagradas, para obedecer aos princípios de Cristo, para seguir a orientação dos apóstolos, para caminhar do jeito que a Bíblia diz que alguém deve caminhar. Não era uma fé para adquirir nada, era uma fé para viver o Evangelho. Não que a fé não seja também realizar, adquirir, conquistar. Mas a maior conquista, a maior aquisição aqui era uma vida em consonância, em acordo, em ajuste com a palavra de Deus. Hoje, muita gente é vista como pessoas de fé, porque são empreendedores, a empresa cresce, ganham dinheiro, montam múltiplos negócios, ou talvez alguns acham que alguém tem muita fé porque lutou por alguma coisa que parecia impossível e acabou ganhando na justiça, lutou por alguma coisa que parecia impossível e acabou passando num concurso dificílimo. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo, eles honravam a palavra, temiam a palavra, reverenciavam a palavra, vivenciavam a palavra. Eu não sei se você se inspira em alguém que procura viver o Evangelho. Eu não sei se você se inspira em alguém que procura seguir o Evangelho. Eu não sei se você se inspira em alguém que procura ser honesto com o Evangelho, digno com o Evangelho, verdadeiro com o Evangelho. Eu não sei. Alguém que você olha para a vida dele e você vê que é uma pessoa de oração, é uma pessoa de temor a Deus, é uma pessoa que evidencia o fruto do Espírito, a bondade, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, a paciência, a paz, a alegria. Eu não sei se você se inspira em alguém que mostra a fé para viver a palavra, ou se você só se inspira em alguém que tem fé para adquirir bens materiais, para adquirir propriedades. Cuidado, para você não valorizar demais quem na verdade não está usando de fé, mas tem uma mentalidade positiva. Então, somente isso. É o ser acreditando em si mesmo para realizar, e não o ser dependendo de Deus, ouvindo a Deus para então realizar. A igreja de Tessalônica era um modelo de fé, de obediência à palavra. Hoje, tem muita gente nas igrejas, mas nem todos querem obedecer a palavra. Hoje tem muita gente pregando, tem muita gente cantando, tem muita gente trabalhando na igreja, mas nem todos querem obedecer a palavra. E você? Como você está? Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, amanhã tem mais um vídeo para te abençoar. Até amanhã.